Olá, muito bom dia. É um prazer estar falando com você novamente nessa sessão que temos aos sábados pela manhã, no estudo dirigido aos pais, aos familiares, sempre trazendo um tema interessante à luz dos evangelhos, à luz da doutrina espírita e à luz da psicografia de Divaldo com Joana e de Chico com Emmanuel. Então hoje mais um tema selecionado pela casa. Obrigado pela sua presença aqui nas nossas redes sociais, principalmente o Facebook e o YouTube, onde a gente transmite esse tipo de fala, né, de curso. Lembrando que a casa já reiniciou, ainda em acomodação, em preparação, mas reiniciou suas atividades principais. Então, todas as palestras já podem ser assistidas normalmente, presencialmente, além, obviamente, da transmissão, mas na própria casa, na Gilberto Amado 311. A casa tomou todos os cuidados de preparo, de isolamento social, reduziu a quantidade de pessoas, instalou álcool em gel, o acesso à cantina, à livraria é feito de forma muito controlada, mantendo o distanciamento dos trabalhadores que estarão na casa para atendê-lo e das próprias pessoas que estarão lá para participar da atividade. Mas é uma notícia, né, nesses tempos de retomada, ou seja, está trabalhando para que você possa voltar a usufruir da presença nas atividades da casa e possa permanecer nessas atividades, se você entender necessário. Então, está convidado. Apenas as palestras estão sendo feitas em base presencial, os cursos da casa permanecem sendo feitos ou via online ou transmitidos como essa conversa que teremos agora. Além disso, você pode permanecer, caso não se sinta confortável de estar lá presencialmente, você pode, por exemplo, fazer uma doação para a nossa casa, o que pode ser feito presencialmente, mas também pode ser feito por transferência bancária. Se você entender e quiser contribuir para as atividades da nossa obra social, Mãos Unidas, fique à vontade. Você pode encontrar no nosso site e também ao longo dessa gravação a conta corrente, onde você pode fazer qualquer tipo de doação, né, em espécie. E, evidentemente, saiba que essas doações que pedimos são sempre direcionadas para a nossa obra de assistência social, aqueles que estão necessitados e a quem a casa presta o caridoso serviço de auxílio. Você também pode entrar em contato com a casa para fazer encomendas de doces, bolos, tortas, enfim, e recolhê-los lá na cantina. Eles permanecerão à disposição e você pode pegar, por exemplo, nos dias de palestra, tá bom? Quanto aos demais serviços da casa, eles permanecem online, o atendimento fraterno permanece e você pode se utilizar desse serviço para ser atendido, caso você tenha alguma queixa ou alguma dúvida. E também pode se dirigir à casa e ser acolhido por um dos nossos irmãos que lá estarão prontos para ouvi-lo com todo cuidado. Então aproveite, esteja conectado, participe dos nossos cursos, ouça as palestras. O mais importante de tudo isso é o movimento que se faz no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho seguro, que é o caminho que, no fundo, o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então vamos fazer uma breve oração e depois, de forma muito breve também, falaremos sobre o tema que foi designado para nós hoje. Nosso bondoso e amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão, nosso querido Espírito de luz protetor, nosso Senhor, gostaríamos de agora elevar os nossos pensamentos, nossas almas e nossas consciências a Ti, nesses momentos que paramos em família, no nosso lar, para que possamos dedicar-nos ao aprendizado do Teu Evangelho. E também, bondoso Mestre Jesus, pedimos que o Senhor possa se conectar conosco, possa acolher as nossas almas, possa receber-nos em Tua morada de amor e de luz e possa enviar às nossas casas e nossos lares os Teus mais dignos e amados trabalhadores do bem, para que junto com o Senhor
possam nos atender, possam nos ajudar, possam nos intuir e nos ajudar a compreender os nossos principais problemas e desafios, e que nós possamos, nesses momentos, enquanto refletimos à luz do Teu Evangelho maravilhoso, sermos conduzidos a um estado de profunda paz e tranquilidade, como o Senhor nos ensinou. Que essas reflexões produzam em nós o entendimento correto e o movimento correto no sentido da perfeição e da luz. E que a cada dia, a partir dessas reflexões, começando por agora, possamos estar caminhando juntos contigo, nosso Senhor Jesus Cristo, e junto com os Teus. Nos conforta, nos revigora, e apesar de sabermos que o Senhor nunca nos abandona, que nós possamos sempre estar contigo. Fica conosco, Mestre. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Feitos os anúncios e feita a nossa conexão com o alto, graças a Deus, o tema que foi escolhido ou sugerido para refletirmos hoje é sobre autocontrole, autorregulação. Na realidade, a ideia de, ao nos relacionarmos com os nossos semelhantes, e aqui falaremos um pouco sobre as relações familiares, é que tenhamos o sentimento de controlar os nossos ímpetos, controlar as nossas emoções, controlar as nossas intenções. Em especial, quando percebemos que essas intenções, emoções ou ações poderiam ser direcionadas para algo não completamente positivo, não completamente amoroso, não completamente pacífico e paciente. E nós vamos, ao longo dessa pequena fala, tentar comparar justamente as atitudes mais enervadas ou coléricas, esse é o nome que encontramos no Evangelho, com as atitudes de paciência e de amor, de calma e de serenidade, de tranquilidade e de paciência. Porque esse comportamento, esse tipo de atividade, ou esse tipo de relacionamento baseado nessas condições de calma, de paciência, é o pensamento ou é a atitude encontrada nos Evangelhos. E é interessante nós observarmos, e aqui vamos fazer algumas comparações, que não é simples ou não é fácil termos autocontrole e autorregulação naturalmente. Pelo menos não é para mim e talvez não seja para você, ou não é para a maioria de nós. É comum nos depararmos, quando fazemos uma reflexão do nosso dia, com algum tipo de palavra mal proferida, algum tipo de gesto mal feito, eventualmente algum tipo de pensamento inadequado, algum tipo de emoção não controlada. E depois que a gente emite as nossas palavras, ou que a gente faz nossas ações, é muito comum se arrepender. Mas aí já é tarde. Uma vez falado algo, feito algo, não é possível voltar atrás. Aí partimos para outra possibilidade, a possibilidade do pedido de perdão, da reconciliação, mas isso é muito mais trabalhoso. E é interessante observar que esse comportamento do autocontrole, ou da autorregulação, regulação no sentido de regular as atividades, as atuações, as emoções, ele demanda um esforço contínuo. E aqui é o primeiro ponto sobre o qual nós vamos falar. Geralmente, quando estamos no momento em que algo parece que vem a nós, nos atinge e produz uma reação imediata, negativa, impulsiva, agressiva, neste momento não é o momento adequado de desenvolver o autocontrole. Porque no calor das emoções é muito difícil se controlar. O momento adequado para desenvolver o autocontrole, a autorregulação, o equilíbrio é um momento fora da situação de calor, de emoção, de dor. E muitas vezes isso se faz percebendo essas reações no nosso próximo, no nosso semelhante, no nosso familiar, no nosso colega de trabalho, no nosso marido, esposa, companheiro, companheira, filho, filha, tutelado, tutelada, e extraindo dessa situação o aprendizado
podemos trazer para a nossa realidade e para a nossa atividade a verdadeira motivação correta no relacionamento com o próximo. Então, geralmente, a forma eficaz de se alcançar o autocontrole é, antes de uma situação que o demande, na percepção das relações que temos ou das relações que vemos, identificarmos de que forma o autocontrole é eficaz e trazermos essa possibilidade, esse movimento, essa capacidade para a nossa realidade diária, para que quando necessitemos enfrentar uma situação em que o nosso controle ou equilíbrio é colocado à prova, nós possamos aí sim elaborar o autocontrole. Ninguém chega num dia de uma corrida e corre 15 quilômetros. A pessoa se prepara antes, para que naquele dia a coisa aconteça. E, sobretudo nós que temos uma visão reencarnacionista, podemos acreditar que espíritos que somos, estamos sendo colocados em circunstâncias para o desenvolvimento da espiritualidade que somos, ou seja, do conjunto de patrimônio espiritual que acumulamos e que, portanto, apresentamos diante das situações da vida, muitas e muitas vidas anteriores, em muitas ou durante muitas vidas. E isso não é diferente na atual. Nós só estamos passando por um novo estágio, onde essas questões são colocadas novamente à nossa disposição, para que nós possamos exercer autocontrole. Isso nos coloca diante de duas leituras espiritualmente mais profundas e mais adequadas. A primeira delas é que as circunstâncias que nos desafiam em autocontrole são oportunidades do seu próprio desenvolvimento, do desenvolvimento do autocontrole e, portanto, do nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, devem ser aproveitadas como tal. E a segunda consideração e mais importante é que isso é conversa para quem quer elevar-se espiritualmente. Porque é da natureza do espírito o exercício do autocontrole. Porque, ora, estamos em circunstâncias materialmente, socialmente, fisicamente tais que não estivemos antes, e provavelmente não estaremos depois. Mas o patrimônio do controle do espírito pode ser exercido antes, agora e depois. Basta que a gente se desenvolva nesse sentido. E, repito, não é uma tarefa simples, nem uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que demanda a percepção do ambiente, a vontade, o desejo da produção desse movimento e o exercício interno para alcançarmos isso. Eu gostaria de lembrar de que forma isso pode ter sido encontrado em alguns textos interessantes, e depois vou trazer à luz, obviamente, outros textos comentados que nos dão uma boa ideia de como a gente tem tentado desenvolver esse controle há muito tempo e de como é fácil perdê-lo, ou não manifestá-lo, ou não aproveitar as circunstâncias que temos para desenvolvê-lo. E é natural isso, é tão natural, porque a nossa doutrina maravilhosa nos coloca diante da perspectiva de que todos nós, ainda num nível em que não temos uma elevação espiritual total ou profunda, nas nossas relações, não raro provocamos uns aos outros dor, raiva, dificuldade, porque ainda lançamos mão de mazelas espirituais que temos em nós. Nós ainda somos orgulhosos, egoístas, eventualmente mentirosos, arrogantes. E o outro, diante dessa nossa reação, reage mal. Ou dessa nossa ação, reage mal. A questão aqui é que o autocontrole, como vamos observar, não tem a ver com a ação do outro sobre nós, mas tem a ver com a reação que nós produzimos diante daquilo que entendemos ser o correto. É como se desenvolvêssemos a capacidade de blindar-nos, de colocar ao redor de nós um vidro muito grosso, chamado paciência, para que tudo aquilo que bata não em nós, mas nesse vidro, e se dissipe. E nós, como que dentro dessa proteção,
desenvolvamos uma reação de serenidade, de calma, de paciência, de espera. Observe de que forma isso pode ser encontrado na leitura do próprio texto evangélico. Vamos nos utilizar do nosso querido médico grego Lucas, o evangelista, que narra de forma mais profunda, mais detalhada, alguns relatos interessantes da vida de Jesus. E no capítulo 9, os 8, 9 primeiros capítulos de Lucas demonstram grande parte do ministério de Jesus. E os outros capítulos de Lucas mergulham num nível de profundidade ainda maior, de detalhes interessantes da sua vida, através da narrativa, do olhar helenístico, do olhar interessado na divulgação disso para todas as comunidades, que é o olhar de Lucas, da comunidade de Lucas, da comunidade de Paulo, na verdade. Em Lucas, no capítulo 9, nós começamos a sentir uma narrativa de Jesus que se encontrava na região norte e que, como vamos ver aqui, tinha interesse em descer ao sul. Chama atenção no que acontece no versículo 29. Jesus estava lá em cima com alguns dos seus mais próximos talmidim, ou discípulos, seus apóstolos, portanto. E em Lucas 9, no versículo 29, nós lemos assim, eu estou lendo a tradução do Novo Testamento judaico, né, do Davi Stern, que tem todo um sabor da narrativa com a influência do judaísmo e a influência dos hebraísmos no próprio texto. Em Lucas, no capítulo 29, narra assim, ó, cerca de uma semana depois de Jesus ter dito essas coisas, o que ele falava antes, ele levou, aqui está Kefa, Iocanã e Iacov, ou seja, Pedro, João e Tiago, consigo, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de sua face mudou e suas roupas ficaram de um branco resplandecente. De repente havia 2 homens conversando com ele, Moshe, Moisés, e Eliahu, e Eliseu. Nós estamos aqui diante do relato da transfiguração. O que eu quero chamar a atenção é que ele estava acompanhado de 3 pessoas, Pedro, João e Tiago. Um momento tão íntimo, tão revelador e tão particular, onde Jesus, numa transfiguração mediúnica, se vê ladeado de 2 dos seus profetas anteriores, Moisés e Eliseu, Jesus escolhe para testemunhar esse momento 3 de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Portanto, Pedro, Tiago e João participavam do que podemos chamar do núcleo mais íntimo dentre os discípulos de Jesus. Os 12 já eram extremamente íntimos. E estes 3 eram ainda mais próximos. E talvez esses 3 tenham adquirido o que podemos chamar de base dos ensinamentos de Jesus, pelo menos para a nação hebraica. Depois vemos o apóstolo Paulo seguindo para outra direção, e aí temos uma configuração da sequência do cristianismo. Mas Pedro, Tiago e João estavam no núcleo da congregação em Jerusalém. E depois da congregação em Antioquia, e assim por diante. Tanto Pedro, Tiago e João eram muito próximos e viam, e aí vamos resgatar o que falamos, provavelmente a maneira que Jesus se relacionava com os seus próximos, com os seus semelhantes. E eles viam como Jesus manifestava, por exemplo, o autocontrole. Narra aqui no próprio capítulo 9, nos versículos 46 em diante, uma cena muito interessante. Surgiu uma discussão entre os talmidim, os discípulos de Jesus, e essa discussão era a respeito de qual deles seria o maior, o mais importante. Veja, depois de tanto tempo andando com Jesus, eles ainda se prendiam, por orgulho ou por vaidade, a qual deles estaria numa posição de ascensão ou numa posição superior diante dos próprios irmãos, dos outros 12. E Jesus Cristo, diante dessa situação, diz Lucas no capítulo 9, versículo 47, conhecendo os pensamentos do coração deles, pegou uma criança, colocou-a ao lado dele, Jesus, e lhes disse: quem receber esta criança, em meu nome, recebe a mim, e quem me recebe, recebe quem me enviou, Deus. Em outras palavras, o menor entre vós todos, esse é o maior. Essa era a forma como Jesus ensinava. E aqui vemos o primeiro conselho, através da vida de Jesus, que é o objetivo do Evangelho, de que forma a gente lida com isso. Jesus poderia tê-los repreendido, mas, meu Deus do céu, depois desse tempo todo,
vendo como eu me comporto diante dos outros, vocês ainda discutem quem é o maior entre vós? Eu já não falei que o menor entre vós será o maior no reino dos céus? E que aquele que quiser ser elevado, exaltado, será, na verdade, humilhado? A resposta de Jesus não foi essa. Percebendo, diz o texto aqui no 9, no 47, conhecendo os pensamentos do coração deles, pegou uma criança, colocou do lado e falou: olha, todos vocês são iguais a essa criança. E quem recebe essa criança recebe a mim, e quem recebe a mim recebe a Deus. Olha a forma maravilhosa da didática pedagógica de Jesus Cristo. Então Jesus pode ter tido, pouco provável, mas pode ter tido algum tipo de questão, mas Jesus tinha uma característica muito interessante, a gente vai falar disso aqui. Ele reconhecia nas pessoas as suas dificuldades, mazelas, angústias. Nesse momento ele deve ter percebido orgulho e vaidade. Ele não bateu palmas, nem exaltou esses sentimentos, nem se irritou com eles. Ele simplesmente mostrou que eles são inadequados. Investiu 100% do seu tempo, de suas energias e de seu movimento no amor. Porque o amor supera uma multidão de pecados. O amor vence todas as coisas. Já dizia Paulo em Coríntios que o amor supera todas as coisas, suporta tudo. O amor elimina qualquer possibilidade de coisa negativa. Então Jesus, diante de uma postura negativa, contrária aos ensinamentos do seu pai e, portanto, dele, reagia com amor. Ele não era agressivo, não expunha negativamente, publicamente, sem critério, sem razão. Ele muitas vezes repreendia, como vamos ver. Mas o objetivo de Jesus não era fortalecer ou enaltecer o erro. Pelo contrário, era mostrar o que deveríamos fazer para compensar aqueles que sofriam pelos erros cometidos. Inclusive ele fez isso com a sua própria vida, no seu próprio testemunho. E aqui, diante dessa discussão, Jesus simplesmente não falou: olha, ninguém vai ser maior aqui, aliás, eu vou procurar outro. Não, traz aqui a criança. Isso aqui, esse pensamento, e isso acontece depois na narrativa de João, lá no templo em Jerusalém, lá embaixo no sul. Jesus fala: olha, ele pega uma criança, coloca no colo e fala: quem tiver a mentalidade pura, simples, humilde, curiosa, infantil dessa pequena criança, é que vai herdar o reino do meu Pai. Ele usa essa mesma metáfora, né? Então vejam como Jesus reage, como Jesus é equilibrado. Ele é lúcido, ele é sereno, ele é manso. No Sermão da Montanha foi o que ele falou: sede pacificadores, sede mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Então já vemos aqui a forma como Jesus coloca para nós o posicionamento diante daquilo que a princípio seria reconhecido como algo negativo. Continuando no relato de Lucas, lembra que aqui estavam todos discutindo quem seria o maior, inclusive, provavelmente, Pedro, Tiago e João. Agora tem um versículo interessante aqui no 9, no 51, logo a continuidade da narrativa. Jesus começa a manifestar ali uma característica. Ele já começava a falar que algo ia acontecer com ele, a tornar público para o seu núcleo de apóstolos, e começa a desejar se dirigir a Jerusalém, já se encaminhando para o final do seu ministério terrestre. Lucas 9, 51. À medida que se aproximava o tempo de ser levado ao céu, ou seja, à medida que aproximava-se a sua desencarnação, Lucas está narrando a posteriori, por isso ele tem propriedade de dizer isso, Jesus decidiu partir para Jerusalém, para Jerusalém. Ele enviou alguns mensageiros à frente do seu núcleo de apóstolos, que entraram em uma vila de Shomron, Samaria, a fim de preparar todo o necessário. Lembra da rixa entre judeus e samaritanos? Pois bem, 53, 9 e 53 de Lucas. Entretanto, os moradores de lá, de Samaria, não lhes permitiram a estada, porque seu destino era Jerusalém. Os samaritanos não gostavam dos judeus. Tinha uma rixa antiga, que tem origens étnicas e religiosas lá do tempo da destruição do templo. Antiga. Até esse ponto isso não estava resolvido. E provavelmente, percebendo as vestes dos judeus, o jeito de falar e o caminho,
eu não quero judeu aqui. Isso era um impropério no Oriente, porque se tem uma coisa que naquela época já era assim, até hoje os orientais prezam muito pela receptividade dos transeuntes, dos peregrinos. Mas eles negaram a entrada na cidade e a receptividade àqueles judeus que seguiam Jesus. Observe o que diz o 54. Quando os discípulos, eu vou ler em português, né? João e Tiago viram isso, disseram: o Senhor quer que peçamos o derramamento de fogo do céu para destruir essa gente? Eu vou repetir. Quando aqueles dois tão próximos que acabavam de ver a transfiguração de Jesus, que acabaram de ver Jesus colocando uma criança e falando assim, olha, vamos ter calma, ninguém aqui é maior que ninguém, o Tiago e o João, quando se depararam com os samaritanos, tiveram essa reação. Mestre, você quer que eu mande descer fogo do céu para destruir isso aqui tudo? Vamos parar antes de ver a reação de Jesus. Estamos diante de uma cena clássica de falta de autocontrole. A gente está cansado, vindo lá das terras da Galileia. O último lugar que a gente teve foi o Mar de Tiberíades, que fica a pelo menos uns 2 dias de caminhada daqui. Nós todos somos hebreus, tivemos origem em Abraão, e por causa de uma rixa boba que aconteceu há 2000 anos atrás, vocês não querem deixar que a gente tenha qualquer tipo de abrigo, de cuidado na sua cidade, que também é nossa. Eu vou mandar ver fogo do céu. Diante da possibilidade do mal, diante da ação negativa, a reação ruim. É isso que encontramos aqui. Qual foi a reação de Yeshua, de Jesus? Mas ele se voltou e os repreendeu e foram para outra vila. Como eu falei antes, Jesus Cristo não tinha problema de repreender para ensinar. E aqui fica outro ensinamento, sobretudo para aqueles que têm tutelado os filhos e que têm a responsabilidade, nessa pelo menos insistência, de cuidar de educação e aprendizado de outros, em especial os pequenos. A repreensão é parte do amor de Jesus. Evidentemente, o relato não diz que Jesus os repreendeu publicamente, que deixou-lhes de castigo 16 dias, ou que abandonou-os em Samaria e desceu para Jerusalém sozinho. Não é isso. Aqui diz que Jesus voltou, os repreendeu e foram para outra vila, provavelmente na própria cidade. Uma vila, talvez, que pudesse acolhê-los com pessoas um pouco mais sensíveis, um pouco mais tranquilas. Se alguém te nega algo, procura outra vila. Não precisa bater na pessoa, não precisa agredir a pessoa, não precisa demonstrar toda a sua raiva, toda a sua angústia, ainda que você pense isso, ou sinta isso. Uma vez um palestrante amigo meu disse que maus pensamentos podem passar pela nossa cabeça como passarinhos. Eles só não precisam fazer ninho. A gente pode tirá-los de lá. Então o que a gente tem que fazer, na realidade, é se controlar. É exercitar, novamente, diante da observação que encontramos nos cenários, nas questões, nos momentos da vida, a capacidade de manter o equilíbrio, a calma, a serenidade. Olha o vidro da paciência. Nós seremos colocados diante de circunstâncias que testarão a nossa capacidade de sermos controlados e equilibrados. Precisamos acumular espiritualmente a capacidade de reagirmos a isso de forma a acalmar as situações e não a entrar em cólera, em desequilíbrio, porque isso só provoca o desequilíbrio do ambiente, incluindo o nosso. Respostas à mesma altura, no mesmo tom, ou não leva o desaforo para casa, geralmente produzem consequências ruins. Isso foi o que ensinou Jesus diante de Pedro e, sobretudo, Tiago e João. Quando Jesus chega lá embaixo, no sul, na Judéia, ele diante do templo, percebe como aquelas pessoas são. E à exceção de um único relato, onde vemos Jesus, isso tem uma razão,
uma razão inclusive profética, de Jesus se posicionar no templo expulsando os vendilhões e os vendedores, à exceção desse relato, não encontramos em nenhum dos 4 evangelistas, nem os 3 sinóticos, nem em João, qualquer tipo de movimento de Jesus no sentido de parecer, elevar-se em um tom contrário, negativo. Isso parece indicar alguma coisa, né? O que isso indica é que a gente não precisa pegar a espada e sair gritando para mostrar que o sentimento de amor profundo não cabe numa situação. A gente não precisa se deixar levar pela ação do próximo. A nossa reação deve ser no sentido de eliminar o mal. E é muito curioso, nós vamos ver agora 2 textos de 2 grandes escritores que demonstram que o autocontrole, na realidade, é uma conversa consigo mesmo. A ideia da metáfora do vidro, né? E por isso é um sentimento espiritual, porque independente do corpo que você tem, da família onde você nasceu, da língua, do idioma que você fala e da cultura que você está, você será provocado para demonstrar uma postura de controle, de equilíbrio, porque isso é essencial do espírito. E se nós ainda não desenvolvemos isso, e estamos desenvolvendo, é papel da nossa encarnação trabalharmos isso. E isso é uma conversa profunda, porque isso é de nós conosco mesmos. Porque independente da atividade do outro, o nosso autocontrole é uma capacidade que nós temos de não reagir. O outro não afeta necessariamente, ele provoca, mas ele não afeta a nossa reação. A nossa reação é decisão nossa. É decisão nossa. Nós escolhemos reagir e a forma como vamos reagir. Equilibrada, mansa, serena ou desequilibrada, agressiva. Isso é uma escolha nossa. E quando a gente retira do outro, do que o outro fez, a capacidade de regular a nossa reação, nós trazemos toda a responsabilidade para nós. É o primeiro passo para a gente se controlar. É admitir que o controle é nosso. A gente não pode controlar o que o outro nos faz. Mas a gente pode controlar a nossa reação a isso. E a sugestão de hoje é que a gente tenha uma reação equilibrada, uma reação controlada. Aliás, da mesma forma que a percepção nossa em relação a isso, nos ambientes da vida ao nosso redor, deveria nos ensinar a reagir de forma mansa, certamente aqueles que nos observam podem retirar conclusões da nossa atitude, sobretudo na vida familiar. E aqui, novamente, entramos com a responsabilidade que tem aqueles que cuidam do desenvolvimento de filhos, filhas tutelados e tuteladas. Porque é nos gritos do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do tutor, diante de uma reação ainda que negativa de alguém, que o menor aprende que essa é uma reação possível, natural e, portanto, adequada. Mas é quando aquele percebe que, apesar de ter recebido um dardo, um soco, uma facada, ele calma e respira fundo e fala: ok, vamos resolver isso mais tarde, vamos acalmar aqui. Isso geralmente provoca um choque e não raro provoca no outro uma reação desconcertante. Desconcertante. E os menores estão vendo. Os menores estão vendo. Assim como Jesus usou o seu comportamento pedagógico para ensinar os talmidim, compete a nós usarmos o nosso comportamento para ensinar aqueles que, nascendo depois de nós, portanto na esteira do desenvolvimento, aprenderão conosco. Porque é assim na humanidade, a gente aprende uns com os outros. E já partindo aqui para uma leitura de conclusão, eu gostaria de convidá-los a ler um texto na pena de Francisco Cândido Xavier, nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico, no livro Amigo, e o nome, maravilhosa a mensagem, chama-se Calma e Fé. Calma e Fé. Na pena de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, no livro Amigo, no capítulo 11, Calma e Fé.
A mensagem é grande, eu vou ler aqui alguns trechos, mas ela reforça, e aqui eu vou ler duas mensagens que reforçam esse comportamento, esse tipo de postura, esse tipo de atitude, que deve nos ajudar a desenvolver diante da ação, propositalmente, repito, uma reação de redução de temperatura, de calma. Isso se relaciona com a fé. Emmanuel, escrevendo por Chico, nessa mensagem, começa assim: realmente, não te será possível deter as vítimas da precipitação. Ou seja, as ações precipitadas dos outros sobre você, sobre mim, sobre nós, não estão sob o nosso controle, em muitas vezes. Ao menos que a gente suma do ambiente. Nem sempre isso é possível. Aqui é alguém que clama intempestivamente por dias melhores sem fazer qualquer esforço. É uma ação que podemos perceber, receber e falar: pô, pelo amor de Deus, né? Você está pedindo alguma coisa, mas não faz nada? Reação de acusação. Ali é o amigo que desiste de tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Pô, tem calma, meu amigo. Pra que tá gritando? Peraí, tem-se... Diante da irritação, uma reação de julgamento. Mais adiante é o doente, exigindo a própria cura em poucas horas, depois de organizar campo adequado para a longa enfermidade que o aflige. É aquele, por exemplo, que foi tabagista durante 50 anos, que precisa se ver livre de uma doença respiratória em 18 minutos. Olha como a própria emissão da minha fala, nesse exemplo que eu mesmo estou trazendo, já embute uma reação de julgamento, uma reação até de negação, de um posicionamento contrário à pessoa que tem esse tipo de ação. É o que Emmanuel está dizendo. Nós somos assim. Nós somos assim. E aí ele fala assim, olha, lembra-te, porém, de que a ansiedade negativa, por si só, nunca serviu a ninguém. Portanto, a velocidade, a ansiedade de reagir, de julgar, de desferir algo contra uma postura que é negativa, não ajuda a ninguém. A aflição inútil, quase sempre, diz Emmanuel, apenas mentaliza alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmos graves e complicados. O que Emmanuel está querendo dizer aqui é que a postura no sentido de reagir mal a alguma coisa, mesmo que seja má, e na maioria das vezes é, porque só reagimos negativamente a coisas muito ruins, na nossa percepção são ruins, só pioram aquilo, coisas que já são graves e suficientemente complexas em si. Portanto, não causa nenhum bem, nem para a pessoa que praticou a ação, nem a nós, que temos a reação e que sentimos todo o peso energético dela. E ele faz um convite ao longo do texto, eu não vou ler, mas ele fala: observa os padrões da natureza. Como a natureza é, e aí calma e fé, como a natureza é calma. E aqui o que Emmanuel está querendo dizer é que uma das boas formas da gente não reagir rapidamente é ter calma. Conta até 10, lembra? É porque o movimento do seu cérebro, da sua reação sair do cérebro reptiliano, que reage emocionalmente rapidamente, até como mecanismo de defesa neurológico, e levar isso para o seu neurocórtex, para o córtex pré-frontal, onde você consegue analisar melhor aquilo, consegue entender melhor o que está por trás da situação, fazer uma leitura mais superior e geralmente reagir de uma forma mais serena. Isso demora tempo. Portanto, tem que ter calma. A árvore não frutesce ou não dá frutos sem habilitar-se no tempo para isso. Olha a natureza nos ensinando como reagir com calma. A lâmpada, para se fazer clarão, deve ajustar-se à voltagem a que se vincula. Numa lâmpada incandescente, as mais antigas, se você não colocar a voltagem certinha, colocar um pouco menos ou um pouco mais, ela não esquenta, portanto não emite luz. Ou seja, as coisas têm o seu momento, o seu tempo, a sua hora, a sua energia, o seu equilíbrio e a sua razão. E uma atitude temperada, calma, portanto autocontrolada e paciente, é que espera essa percepção aflorar para que a gente se aproveite desse momento, ou do melhor momento, para produzir os melhores resultados. Uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais dê testemunho, interessante isso, né? Somente abraçará determinadas responsabilidades
quando o tempo lhe acrescente madureza ao raciocínio. Os seus filhos, aqueles que os têm, ou os tutelados, só terão a maturidade dos 30, dos 35, dos 40, quando tiverem 30, 35 e 40. Seu filho, portanto, só vai produzir atos maduros quando ele for maduro. Esperar dele uma postura dessa quando ele tem 2 anos, criança é criança. Às vezes a gente com 40 ainda não está maduro o suficiente e demonstra atitudes infantis. Se Deus fosse esperar a nossa maturidade espiritual depois de um conjunto X de encarnações e reagisse mal à forma como nós manifestamos a propriedade espiritual que temos, ou da mesma forma que agimos com nossos familiares, esperando que eles tenham uma demonstração qualquer, que pela nossa impaciência ou imprevidência acreditamos que já deveriam manifestar, se Deus manifestasse isso dessa forma, nós não estaremos mais existindo. Mas Deus é paciente. Paciência é essa, calma é essa que a gente também tem que ter. Emmanuel diz assim, nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência, para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento que na Terra comparece no caminho de todos. Não tem jeito, nós vamos ter ações e vamos precisar do vidrão da paciência, da calma, da serenidade. Nós vamos precisar controlar as nossas reações para que produzamos aqui o bem no caminho de todos. Porque diante de nós haverá raiva, tristeza, ódio, maledicência, maldade, mentira, todo tipo de problema. Não será um comportamento adequado, agradável, reagir de forma intempestiva, negativa a isso. Diz Emmanuel para concluir nessa mensagem, se não consegue estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a fé no próprio coração. Bonito, né? Calma e fé, onde ele discute justamente essa temática, né, da calma, da necessária calma, para autocontrolar as nossas reações diante daquilo que nós recebemos das experiências da vida. E eu gostaria de, já concluindo, já encaminhando para o nosso final, trazer uma nova mensagem, uma outra mensagem no livro Encontro da Paz, Encontro de Paz, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier. Encontro de Paz é um livro de diversos autores, mas eu trago mais uma mensagem de Emmanuel. No capítulo 2 desse livro, Encontro de Paz, existe uma mensagem com o sugestivo nome Brinde para Jesus. Que bonito, né? Brinde para Jesus. E Emmanuel resgata essa temática de como a gente, pelo fato de estarmos vivendo na matéria e pelo fato de estarmos vivendo a nossa encarnação, recebemos das diversas circunstâncias às quais nos expusemos na vida e na encarnação, recebemos diversos estímulos para que as nossas reações sejam trabalhadas à luz do autocontrole, da calma, da paciência. E ele narra como, de fato, às vezes, somos convidados a perder o controle. Numa medida pedagógica, numa medida instrutiva, numa medida de desenvolvimento da nossa espiritualidade, porque, repetimos, esta conversa de controle, de calma, é uma conversa que tem que ver com a nossa realidade espiritual, com o nosso patrimônio espiritual, com aquilo que somos essencialmente, e da forma como nós nos posicionamos diante daqueles que também são espíritos, nossos irmãos, nossos semelhantes, e que nas interações podem produzir ações conosco que podem nos estimular a uma reação negativa. Mas esse é o convite, né? O exercício da calma, de pegar esses estímulos e retrabalhá-los, ressignificá-los, como diz a moderna psicologia, e entender que compete a nós, no controle das nossas reações, não reagirmos de forma destemperada, descontrolada. Olha o que diz Emmanuel, então, no Brinde para Jesus, capítulo 2 do livro Encontro de Paz, do Chico. Na existência terrestre surgem momentos tão aflitivos em certas circunstâncias que mais vale dissolver as nossas reações na luz do entendimento
ante o silêncio do coração que expô-las verbalmente, traduzindo-as nos lábios sob a força do raciocínio. Olha o que Emmanuel está dizendo. Às vezes nós estamos em situações encaradas por nós como tão aflitivas, em certas circunstâncias, diz Emmanuel, que é melhor a gente pegar as nossas possíveis reações e dissolvê-las na luz do entendimento. Olha que construção linda. A consciência deve fazer com que a gente perceba aquela energia negativa surgindo a nossa reação e ela tem rapidamente que dissolver essas reações, entendendo que não cabe a nós, nesse momento da nossa vida espiritual, lançarmos essas reações, traduzindo-as verbalmente nos lábios sob a força do raciocínio. Às vezes temos que parar esse raciocínio, essa força e segurar a nossa reação. Por quê? Olha o que Emmanuel diz. Basta às vezes, semelhantes ocasiões decorrem de provações particulares da vida íntima, como se, olha as causas disso. A atitude impensada de pais queridos, e ele vai narrando diversas possibilidades de ações que sofremos e que nos provocam essas reações. E que, como diz Emmanuel no parágrafo 1º, nós devemos dissolvê-las à luz do entendimento, melhor do que colocar nos lábios e verbalizar essas razões que a gente acredita que tem diante dessas ações. Que atitudes são essas? Atitude impensada de pais queridos, que muitas vezes provocam uma reação ruim. Quem não reage aos nossos pais? A ofensa de filhos bem-amados? A hora de lágrimas, de incompreensão de que partilhamos perante o companheiro ou a companheira? Olha só, olha o que Emmanuel está dizendo, onde essas coisas acontecem. O prejuízo que procede do associado de trabalho ou de ideal, olha de onde vêm as ações que geram os momentos críticos, aflitivos, e que nós temos que usar a luz para dissolver as nossas reações. O desapontamento que um amigo nos cause, o menosprezo oriundo da indiferença de companheiros que relacionávamos por tesouros na felicidade da vida, é de onde a gente menos espera. A deserção dos seres queridos, a luta pela conquista da compreensão com aqueles que respiramos o mesmo clima espiritual, companheiros de fé, da casa espírita, da igreja, do templo, do salão. É de lá que nós vamos receber essas ações. São semelhantes. Lembra de Tiago e João? Andavam dentro do núcleo apostolar de Jesus. Eu quero ser o maior, hein? O maior sou... Não, sou eu. Era de lá que vinha. Quer que eu mande descer fogo do céu, Senhor? Não. Calma. Por que não, então, esperarmos essas reações dentro do nosso núcleo familiar, dentro da nossa comunidade espiritual ou religiosa, no trabalho, na escola, no filho, no pai? É dali que virá. Mas Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante, e a gente vai gastar um tempinho aqui. Nessas horas de crise, é o penúltimo parágrafo desse texto, em que tudo parece conspirar contra nós, e em que a nossa própria palavra, se for expressa, nada mais conseguirá que complicação e mais luta para a vida dos outros. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha o que diz Emmanuel. Nesses momentos todos em que ele descreveu o que a gente recebe às vezes que nos gera uma crise, e, portanto, a reação que o autocontrole tem que dominar, tem que segurar, tem que dissolver a palavra dele. Nesse conjunto de contextos, de cenários, de circunstâncias da vida, em que nós somos convidados a reagir de forma ainda sem o total domínio do nosso patrimônio espiritual, reagimos de forma negativa, ele diz, nas horas de crise em que tudo parece que conspira contra nós, em que a nossa própria palavra, se for expressa, não vai conseguir nada mais do que complicação e mais luta para a vida dos outros, ou seja, se a gente der vazão a uma reação não controlada diante dessas ações, nós vamos complicar a vida dos outros e, consequentemente, a nossa. É isso que vai acontecer. Nesses momentos,
A falta de controle gera esse tipo de consequência. Então, nessas horas, lembremos-nos de que todos somos criaturas do Criador. E é interessante o que diz Emmanuel, né, fazendo uma leitura. No fundo, um dos raciocínios que deve nos ajudar, como ele disse lá em cima, a dissolver essa reação ruim, é se lembrar que estamos todos no mesmo barco espiritual, controlado, manejado, coordenado, comandado por Jesus. Mas que nós, os tripulantes dessa nave Terra, estamos no mesmo nível espiritual e causamos uns nos outros essas mesmas crises ou esses mesmos conflitos. E em muitos momentos somos nós que provocamos nos outros estas ações e que geramos neles o impulso das reações. E que se não houvesse o autocontrole do lado de lá, provavelmente nós sofreríamos as mesmas angústias, as mesmas dificuldades que ora podemos evitar controlando as nossas próprias reações. É só inverter o papel. E diz Emmanuel, né? Somos criaturas do Criador. E ofereçamos um brinde para Jesus, ele justifica o tema do capítulo. Que brinde é esse? De quem todos somos tutelados na terra. O brinde da paciência para com todos aqueles que nos criem provações e problemas. É como se a gente estivesse numa ocasião falando, Mestre Jesus, nosso tutor, um brinde a todo o arcabouço de conhecimento que o teu Evangelho nos legou. Um brinde ao que aprendemos de Lucas, um brinde ao que aprendemos da vida dos apóstolos, que em tantas confusões se enfiaram por não ter autocontrole. Eu brindo, Mestre Jesus, aquilo que tu nos rendeu, mantendo uma postura controlada das minhas próprias reações diante dessas ações que ora eu manifestava e que agora ao sentir eu reconheço em ti a necessidade de me controlar. Esse é o brinde para Jesus, a proposta de Emmanuel. Reconhecendo que os objetivos da evolução se nos resumem na formação da felicidade de todos, em louvor de todos. Acendamos pelo menos pequenina chama de amor no próprio coração. E ele conclui belíssimamente dizendo assim, e com semelhante luz, trabalhando e servindo sem precipitação e sem desânimo, aguardaremos em paz a intervenção infalível das leis de Deus. É prova de confiança em Jesus e em Deus, em última instância, quando nós mantemos uma postura de calma, de serenidade, de paciência. Aquele vidro grosso que falávamos que nos protege das reações, dissipando as reações internas que só vão causar problemas. Isso é prova de confiança em Deus, porque quando nós reagimos de forma serena, calma, nós deixamos a nossa mente trabalhar em uma outra esfera, na esfera do entendimento, como ele falou aqui, da consciência, da percepção de que estamos ainda propensos a nos agredir e não provocamos, não reagimos, escolhemos uma postura calma e serena, nós estamos automaticamente deixando a lei de Deus trabalhar, deixando Jesus e seus enviados tomarem conta da situação e provocando nos nossos semelhantes, porque são os nossos semelhantes, nossos pais, mães, filhos, filhas, tutelados, esposa, esposo, companheiro, que estão percebendo isso, estão vendo as nossas ações, a manifestação do amor ao próximo que Jesus pregou. E é essa manifestação que os ensinará através do nosso comportamento. E pode provocar uma mudança importante no contexto, na complexa teia que une as relações entre os seres. E tudo baseando-se na lei de Deus, que ora se manifesta e que conserta qualquer coisa, ela vai ter muito mais aplicabilidade. E que felicidade vai ser que nós sejamos ali os responsáveis pela aplicação dessa lei, ou aqueles que propiciaram um ambiente harmonizado, o contexto sereno, o lugar adequado para que essas leis se manifestem produzindo amor, ao invés de produzir rancor, produzir uma palavra que vai provocar algum tipo de angústia, produzindo um entendimento, produzindo reconciliação,
produzindo reflexão. Isso é desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual. É assim que nós, espíritos, nos utilizando das circunstâncias da vida, produzimos no espírito, que somos a evolução e o aumento do patrimônio em direção ao sagrado, em direção a Deus, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus. Então esse é o convite, para que a gente, nas nossas reações, diante das diversas circunstâncias em que nos deparamos na nossa vida, possamos, como disse Emmanuel, né, agir com calma e fé, calma no comportamento e fé que as coisas se resolvem. Nós não precisamos ser nós os agentes da solução. Muitas vezes, como falamos, não temos nem patrimônio para isso, nem repertório espiritual para isso, mas ao mesmo tempo brindando a Jesus com a nossa paciência, com a nossa calma e oferecendo a Ele um comportamento adequado, que Ele mesmo nos ensinou, lá quando estava diante de Tiago e João, que demonstrou que a gente tem que ter tranquilidade, não precisa brigar, não precisa se colocar como superior, nem precisa avocar para si o direito de uma reação diante de uma possível negativa ação que não é necessária. Jesus tolerou tanta maldade, tanta ofensa, e Ele que só trouxe para nós o amor ao próximo e o amor a Deus. E nem por isso Ele podia, avocou para si o direito de espírito superior, puro como era, de ter um tratamento melhor. Ele compreendia o que estava ao seu redor. E ao invés de reagir negativamente, Ele não estimulava o mal, repreendia os mais próximos, educava e investia 100% no amor. Ele estava mais preocupado em corrigir as mazelas que a maldade trouxe do que em repreender os maus ou reagir aos maus expondo a sua maldade. A lei de Deus vai fazer isso. E Ele confiava nela. E nós também podemos confiar. Eu espero que essa reflexão produza, né, em você, assim como produz em mim, a vontade de ser mais sereno, ser mais calmo, de produzir, né, esse sentimento de autocontrole, de equilíbrio. E que a gente possa cada vez mais exercer isso, exercitar isso, para que nas horas de crise a gente brinde ao Senhor Jesus. Vamos então nos dirigir a Ele, né? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao alto e se concentre no pedido que fazemos agora a esse que coordena, que tutela, que dirige todo o nosso orbe, nosso grandioso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor Jesus, rendemos-nos antes de mais nada à Tua moradia espiritual, acessamos ao Senhor, pedimos licença para chegar até a Tua casa e pedimos que o Senhor, com essa luz maravilhosa que ilumina-nos com o Evangelho, que essa luz chegue às nossas residências, às nossas famílias, a nós próprios, que ela inunde os nossos corações, as nossas casas, aqueles que agora ouvem essa palestra conosco, aqueles que se deixam levar pelos ensinamentos do Evangelho, aqueles que se esforçam para se controlar, aqueles que querem que o Evangelho seja colocado em prática no seu coração. Mestre Jesus, que o Senhor possa se aproximar de nós à medida que nós nos movimentamos em Tua direção. Que o Senhor permaneça conosco, porque sabemos que sempre está, e que o Senhor consiga chegar até o nosso coração como terreno fértil e solo aberto aos Teus ensinamentos, a partir da nossa abertura ao Senhor. Nos ajude, Mestre Jesus, a entender Teu Evangelho, a perceber a profundidade dos Teus ensinamentos e nos conduza, Mestre Jesus, ao entendimento do nosso querido e grandioso Pai Celestial. Entra na nossa casa, entra na nossa vida e produz em nós as maravilhosas e grandiosas transformações que nós tomamos contato quando lemos o Teu Evangelho. Mestre Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos provê. Que o nosso maravilhoso Deus eterno e Criador Altíssimo possa encontrar em nós corações dispostos a brindar ao Senhor Jesus pelo autocontrole e pelo equilíbrio que precisamos manifestar. Visita-nos, Mestre Jesus, envia-nos os Teus discípulos, os Teus aprendizes e faz com que nós também nos tornemos eles. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Que tenhamos a Tua presença permanente em nós.
e que ao longo dos próximos dias, das semanas, a gente consiga refletir profundamente nisso que a gente aprende e que isso transforme-nos cada vez mais em discípulos teus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus.